Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Shalom, shalom, glória a Deus. Mais um dia abençoado. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã maravilhosa. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, nessas madrugadas. Amém? Sejam bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Pastora Maria Helena acordada essa hora. Lá nos Estados Unidos é 2 horas a menos. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Gente, acordar esse horário não é fácil, não. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome de Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Tá amarguinho, mas tá bom. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Hoje a glória de Deus desceu aqui nessa casa, nessa cozinha aqui. Nosso Jeremias aqui, sensível. Quando ele estava orando, estava contemplando, né? A atmosfera sobrenatural que estava sobre esse local. Amém? Gente, eu sou suspeita para você ver, né? A live 10 horas dá bastante gente, né? Ou qualquer outro horário dá bastante gente, mas parece que esse horário, a live é fantástica. Ela flui, amém? O chimarrão tá ficando pronto ali, ó. Meu varão valoroso tá fazendo chimarrão, amém? Glória a Deus, aleluia. Como que vocês dormiram? Esse mês não tá fácil, não. Esse mês é um mês pesado, amém? Esse mês é um mês difícil. Lembra que eu falei pra vocês? Esse mês... Cuida do seu emocional, amém? Porque é um mês difícil. A fila é menor na madrugada, amém? A senhora vai manter as lives em 2025? Ainda não sei. Estou esperando uma rema do Senhor. A oração, sim. Precisamos manter a oração. As lives, não sei. As lives, não sei. Agora... a oração da madrugada, precisamos manter. Amém? Eu amo esse horário. Esse horário, para mim, ele é fantástico. Ele é maravilhoso. Pastora Maria Leite, tá por aí também. Só os mantos de rébias. Só o povo faminto esse horário. Meu Deus. É forte, povo. É forte. Não é para qualquer um, não, levantar esse horário. Não é para qualquer um, não. Esse mês, cuidem do emocional de vocês. Eu fiquei enferma, né? Fiquei doente por causa do meu emocional, né? E a minha imunidade baixou muito, né? E quando eu cheguei no Brasil, meu Deus do céu, passei muito mal, ao ponto de eu querer ser internada. E a minha mãe falou até pro meu esposo, pra Larissa querer ir pro médico, eu sendo médica, é porque o trem tá feio. Mas Deus, né? Eu comecei tomei os meus remédios aqui, eu mesmo me receitei aqui, entrei com antibiótico mais forte, nebulização, isso, aquilo e tô bem. Mas eu passei muito mal, muito mal. Muito mal, amém? Então esse mês é um mês que é propenso a você passar muita raiva, muita decepção. E não é fácil, meu Deus do céu. Então, vocês vigiem, tá? Vocês vigiem. Muita gente reclamando que tá sendo atacado na saúde. E esse mês é um mês que, meu Deus do céu, não é fácil. Eu tô bem melhor, gente. Ontem eu ainda tava com um pouquinho de falta de ar, hoje eu sinto que eu tô melhor, sabe?
tipo assim, eu quero orar na madrugada, mas eu sinto que ainda não é o tempo, que não é pra mim orar ainda, pra aguardar, né? Tá? É como se meu pulmão estivesse sendo restaurado, porque infeccionou demais, né? Infeccionou demais o pulmão. Fiquei com muita falta de ar, muita. Doralice, querida, feliz aniversário, que o Senhor te contemple com graça, com favor, amém? Mais um ano extraordinário na sua vida, certo? Então, eu falei pra vocês, né? Eu falei, olha, novembro, o Senhor tinha falado, Ele vai sacudir tudo, dezembro vai ajustar tudo, e janeiro Ele vai florescer. Ele vai trazer florescimento no mês de janeiro. Mas era pra gente aguentar, lembra que eu falei pra vocês? Aguenta o emocional de vocês. Não é fácil, amém? Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma live pra vocês, tá? Que era pra mim ter feito já essa live. Eu vou falar sobre o dom de variedade de línguas, né? Eu não falei, né? O dom de variedade de línguas. Eu até mencionei lá no seminário, mas eu vou trazer aqui pra vocês. Variedade de línguas é superior à oração em línguas porque já vira dom e o dom, ele toca o coletivo. Quando nós falamos de oração em línguas, nós estamos falando da oração que você recebeu através do batismo com o Espírito Santo e nós estamos falando de uma edificação pessoal, tá bom? Então, ai amor, pega minha Bíblia pra mim, fazendo um favor. Ali, ó. Pega ali fazendo um favor pra mim. Tô tão em outra dimensão que nem a Bíblia eu peguei. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Deixa eu tirar o meu marca-texto aqui. Gente, qual que é o capítulo? Meu marca-texto saiu aqui. Fala pra mim qual que é o capítulo, gente. Minha cordinha saiu aqui da Bíblia. Qual que nós vamos ler hoje? É Jeremias 27. Obrigada, Lisandra. Obrigada, Sueli, obrigada. Marlécia, obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Jeremias usa o jugo de boi. Amém? Então, tá falando de Jeremias 26. Vocês apuram aí. Jeremias 21. Né? Hã? Acho que ontem foi 21. Eu li ontem o 20. Então hoje é o 27 mesmo. Não foi? Isso. Aí 6 em casa é o 27. Amém? Vamos. Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu convido o amigo Espírito Santo sobre esse tempo, sobre esse momento. Espírito Santo, nós te amamos e nós estamos sedentos, Espírito Santo, pelo teu abraço, pelo teu afago. Espírito Santo, eu te amo, essas pessoas te amam e nós queremos que essa live seja tomada pela tua glória. Amigo Espírito Santo, nós te entregamos essa manhã e tudo que vai acontecer no decorrer do nosso dia. Que você venha nos conduzir, Espírito Santo, através do fruto do Espírito, a tomarmos as melhores decisões no dia de hoje. Espírito Santo, forja o nosso caráter. Espírito Santo, nos dê graça, favor, misericórdia. Espírito Santo, enche essa live do poder e da glória de Deus, através do nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, abra comigo em Jeremias, capítulo de número 27. Glória a Deus. Então, gente, variedade de línguas, ela é um dom chave. Então, vamos ler rapidinho aqui. Jeremias usa o jugo de um boi. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias e rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro.
Depois envie mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tirom, Sidom, por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. E diga-lhes que transmitam esta mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra e todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, e o seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submeta-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome, doença sobre essa nação, até que a Babilônia a conquiste. Não dê ouvido aos seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médios, feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois repeti essa mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo. Vocês viverão, porque você e seu povo morreriam. Por que escolher a guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda a nação que não submeter ao rei da Babilônia? Não dê ouvido aos falsos profetas que lhe dizem: o rei da Babilônia não os dominará, são mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas, eles contam mentiras em meu nome. Por isso expulsei vocês desta terra. Todos vocês morrerão junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não dê ouvido aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes dê ouvido. Submeta-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar destruição desta cidade inteira? Se de fato eles são profetas, transmite mensageiros do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e suplique que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: acerca das colunas, à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e dos outros objetos cerimoniais, Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio da Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a respeito dos objetos preciosos que restam no templo e no palácio de Judá, todos eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Forte, né? Olha só, Deus estava falando que as nações teriam que se submeter ao rei Nabucodonosor, à Babilônia, os objetos dele não iam ficar ali, e que não era para acreditar nos profetas que falassem contra aquilo, né? Então fica para casa o 28, tá? O 29... o 30, o 31, o 32, o 33 e amanhã nós vamos ler o 34, certo? Até eu marcar aqui. Eu vou falar hoje sobre o dom de variedade de línguas, tá?
Quem tem esse dom? Variedade de línguas é a mesma coisa do falar em línguas que eu recebi quando fui batizada com o Espírito Santo? Não. Então agora eu quero que você separe, tá bom? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de separar porque variedade de línguas, oração em línguas e os sinais para incrédulos são 3 coisas completamente diferentes. E o problema desse povo que fica assim, mas se falar em língua tem que traduzir, tem que interpretar. Não, queridos, não é assim, tá? Então eu quero que você agora, tá? Se você estiver anotando, faz 3 círculos, né? E anota assim, oração em línguas, que vem do batismo com o Espírito Santo. Aí no outro círculo coloca assim, variedade de línguas, dom espiritual. E no outro círculo coloca sinal para os incrédulos, tá? Manifestação de um sinal, né? De uma língua que é idiomática, nunca estudada. Então vamos lá. Então existem 3 formas de falar em línguas. E eu quero que você nunca mais tenha dúvida sobre isso. Eu demorei a entender isso, mas quando eu compreendi, uma chave virou dentro de mim. E eu quero que você entenda. Quando a gente passa pelo prézinho, quem já fez o pré aqui? Todo mundo provavelmente. Você faz o pré 1, pré 2, né? E aí, quando você termina tudo, aí lá no final você passa, o terceirão hoje, né? É o terceiro, né, Gustavo? O segundo, né? Aí depois você entra o quê? Na faculdade. Então imagina que a oração em línguas que você recebeu do Espírito Santo é esse pré-1, pré-2, pré-3. E a variedade de línguas já é a universidade, tá? É um dialeto mais extenso. Então, para mim conseguir te explicar. Então, vamos lá. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, e o que é o batismo com o Espírito Santo? É um mergulhar na presença do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda. Esse mergulhar acontece no Espírito, que vai transbordar para o nível da alma. E quando vai transbordar na alma, vai sair uma linguagem espiritual. Essa linguagem espiritual, ela chama oração em línguas, oração em mistérios, oração em línguas estranhas, oração sobrenatural, né? Os pentecostais vai falar oração em mistério, né? Essa língua que você recebeu é aquele dialeto curtinho, às vezes tem 5 sílabas, 4 sílabas, né? A gente brinca, né? O derrébias, é o labachúria. É aquela coisa, cada um vai falar de um jeito diferente e vai ficar só naquilo. Você vai falar, Deus, mas é só isso? E muitas vezes é um dialeto tão pequenininho, só que você, quando tá ali no manto, aquilo ali vem de uma forma muito forte e você fica repetindo e repetindo aquilo ali. E aí você fala, Deus, será que isso é mesmo, é de mim? Porque às vezes a gente, é só como, 5, 4 sílabas, tá? Então, isso é uma oração, tá? Para edificação pessoal. Então, oração, então quando você recebeu o dom do falar em línguas, que veio por intermédio do batismo com o Espírito Santo, é porque você foi tão cheio do Espírito Santo. Quando a gente é batizado nas águas, a gente tem uma imersão em águas. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é uma imersão dentro da presença gloriosa do Espírito Santo, que vai ativar dentro de nós uma língua sobrenatural. Essa língua é para nossa edificação pessoal. Essa língua precisa alguém traduzir? Não. Porque essa língua você não entende. O diabo não entende e é para edificar o seu espírito. Então, nessa linguagem que você recebeu através do batismo com o Espírito Santo, não é para ninguém traduzir e interpretar. Na verdade, a palavra certa é interpretar. Então, vamos lá. Referências bíblicas, tá? Olha, na escola de avivamento, vocês vão ter uma aula dessa aqui comigo, profunda. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2, que diz assim: pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato ninguém entende, mas o Espírito fala mistérios. O Paulo está dizendo aqui, olha, quem fala em línguas
não está falando com o ser humano, está falando com Deus. Quem está orando? Teu espírito está orando direto com Deus. É uma oração codificada que a sua mente não entende, o diabo não entende, e o seu espírito está falando com Deus mistérios que de fato precisam ser orados, tá? Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas quando alguém profetiza, está no coletivo. Então, essa oração que Paulo está dizendo aqui é a que você recebeu do batismo com o Espírito Santo. É a edificação que fica só dentro de você, tá? É só para você, certo? Então, qual que é a característica dessa linguagem sobrenatural? Ela foi concedida a você depois que você foi batizado com o Espírito Santo. Ela tem um dialeto curto com 4, 5, 6 sílabas e não vai passar disso. É aquele labachúria, derrébias, a gente traz, né, a gente brinca, né, mas não é essas palavras, cada um tem um dialeto totalmente diferente, né? E quando eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, eu chegava a duvidar, tá? Eu chegava a duvidar se realmente aquilo era de Deus, porque era algo tão curto, mas sempre que eu estava ali no fogo da presença do Senhor, aquilo ali vinha, explodia dentro de mim, tá bom? Essa oração não é para ninguém interpretar, porque o teu espírito está orando mistérios com Deus. O diabo não sabe, a sua mente fica infrutífera, tá bom? Ninguém entende. O espírito é edificado, ok? Então isso é a oração em línguas que você recebeu por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos fechar aqui. Aqui nós não estamos falando de dom. Aqui nós estamos falando de edificação pessoal que vem através da oração em línguas. Presta atenção. Aqui nós não estamos falando de dom. Nós estamos falando da edificação pessoal. Tem gente que fala assim, mas para falar em língua o outro tem que interpretar. Tem 3 formas de falar em língua na Bíblia. Oração em línguas concedida através do batismo com o Espírito Santo. Agora nós vamos entrar na variedade de línguas. E quando nós entramos em variedade de línguas, nós já não estamos mais só na edificação pessoal. Nós agora vamos entrar na edificação coletiva. Então, quem passou pelo pré-1, pré-2, pré-3 e chegou na faculdade, não vai ficar repetindo as coisas do pré-1, do pré-2 e do pré-3. Você vai falar as coisas que você tem aprendido na faculdade. Então, quando nós recebemos variedade de línguas, o seu dialeto ele vai ficar mais extenso. E aí, esse dom que você recebeu, ele também vai servir agora para edificar o seu espírito no pessoal. Mas a serventia maior dele é para a edificação do quê? Da igreja, tá? Então vamos lá. Como que variedade de línguas vai funcionar? O dom de variedade de línguas, ele vai funcionar junto com interpretação de línguas. Então, uma pessoa vai falar em mistérios, um dialeto mais extenso, e alguém tem que interpretar. Se não interpretar, não tem valia. Por quê? Se a igreja não entende o que Deus quer falar, como isso vai edificar? Não tem como. Por isso que um fala e o outro interpreta. Uma mensagem que Deus está trazendo para a igreja, para um grupo, para uma pessoa, e sempre é. Como essa mensagem é? É uma direção de Deus, é uma profecia, é uma palavra de conhecimento. Então, a variedade de línguas é uma chave mestra que funciona dentro
mais da profecia, mas Deus pode trazer um mistério escondido, nós estamos falando de palavra de conhecimento. Deus pode trazer uma direção para uma igreja, nós estamos falando de palavra de sabedoria. Então é uma chave mestra, mas para a funcionalidade dela precisa da interpretação. Então esse dom sozinho é 50%, junto com a interpretação dá 100% e a igreja é edificada. E por que Deus usa dentro desse formato? Para manifestar a vontade dele através de uma linguagem codificada que ninguém estudou e ninguém nunca escutou. Então, esse dom, alguém é tomado numa igreja, num lugar, e o outro interpreta. E eu preciso que você entenda que não é tradução, é isso daqui. Quando a gente estuda, por exemplo, eu fui alfabetizada também em espanhol. Então, buenos dias é bom dia. Então, eu sei que buenos é bom e dias é dias. Calle é rua. Então, para cada palavra eu tenho uma tradução. Isso é tradução, mas o dom de interpretação, ele não é assim, não é palavra por palavra. Você escuta aquela rema e você sabe o que está sendo falado ali. E você vai falar com as suas palavras o que você entendeu. Talvez o outro vai falar algo muito parecido e dentro da mesma mensagem, mas com palavras diferentes. Entendeu? Mas a interpretação é a mesma, tá bom? Então eu quero que você entenda. Funciona dessa forma. Quem se move muito é o Genival Bento. É um grande homem de Deus. Eu estive com ele em 2016, na Assembleia de Deus. Toda vez que ele termina um culto, ele é tomado em variedades e ele mesmo interpreta. Então tem pessoas que têm variedade e já interpretam. E tem pessoas que só têm variedade e Deus usa outro para interpretar. E já tem pessoas que só têm interpretação e sempre interpretam o do outro, tá? E eu até contei para vocês no seminário, e se você assistiu, né, pega a visão aqui para você entender. Quando eu recebi variedade de línguas, naquele dia eu falei, isso aqui não tem como ser, isso aqui não tem como ser da minha cabeça, não. Eu quero que você entenda, eu estava em busca dos dons, pagando o preço de jejum, de oração. E aí eu vou numa congregação, ali onde eu estava congregando, e vem um presbítero de fora. Ele me chamou na nave da igreja, ele tem uma moça aqui e tal. Era assim, quando você chama a atenção de Deus no secreto, Deus te anuncia em público. Você quer receber profecia? Você quer que Deus te chama? Começa a viver, descer o óleo no secreto, tá? Começa, certo? E aí, eu lembro que esse presbítero, ele me chamou, ele falou, receba o dom de variedade de línguas. Ali eu caí, mas não aconteceu nada, não saiu nada, mas como eu tinha uma vida de oração mais ou menos de um tempo, de manhã e de tardezinha, eu lembro que eu estava de manhã e de repente desceu um fogo. E eu comecei a falar esse dialeto que eu tenho, que vive mudando, amém? Lecorda, baço, marama, não era esse, mas era outro. E quando eu saí do Labachúria, eu saí do Derrébias, que era 5 palavras, e aquele negócio começou a mudar e parecia um árabe, parecia francês. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é eu, não. Aí eu não queria parar, porque eu tinha medo de parar e acabar. E eu fiquei ali, querido, acho que umas 4 horas, eu não parava, eu já tava cansada. E eu queria ficar orando aquilo ali, eu falava, meu Deus, isso aqui é lindo demais. E eu chorava, eu não sabia o que eu fazia com aquilo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Isso daqui, eu falei, olha, o outro pode até ser, mas esse daqui... Mas eu não sabia ainda que era variedade. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção que era variedade de línguas. Aí até que eu falei, eu vou parar porque eu cansei, já estavam me chamando ali. Eu não podia ficar no manto o dia inteiro. Aí eu parei e daqui a pouco eu ia lá, falava de novo, vai estar aqui ainda, não perdi. Toda hora eu ia lá com medo de ter perdido. E aí eu fui entender que era variedade o dia que eu tava com as irmãs do Coque lá da Assembleia de Deus. Foram fazendo não sei o que na casa das irmãs. E essas irmãs da Assembleia, tudo tem oração antes, né? Aí pegaram lá na mão uma da outra e eu era o chaveirinho, a mais novinha, tudo senhora. As gordinhas assim, do Coque, da Saiona. Né, tudo já senhoras. Aí pegaram lá
E aí eu fui tomada naquela língua. E no que eu era tomada, a outra era usada para interpretar. E nesse dia, eu entendi que eu tinha a variedade. E aí eu falei, uau, isso aqui é variedade. Meu Deus. Só que eu saí dali indignada. Falei, Deus, o Senhor me deu variedade, mas aquela mulher interpreta. Eu quero interpretação também. Aí eu saí feliz e já saí angustiada porque eu queria interpretação. E comecei a pedir para Deus, mas só depois, muito tempo depois, que Deus me deu interpretação. E como eu percebi a interpretação? Quando eu orava por pessoas, era tomada em línguas e já descia a rema sem eu pensar, né? Então, variedades é isso, tá? Variedades precisa que alguém interprete para ter validade. Se ninguém interpretar, é só uma edificação, o quê? Pessoal. Então, é como eu disse para você, a pessoa que está fluindo no dom de variedades, essa língua também é usada para edificação. Então, vamos lá. Eu quero que você, eu vou dar referência para você aqui. Abra comigo em 1 Coríntios, tá? Capítulo 14 do dom de variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí tem gente, presta atenção, que proíbe o falar em línguas, que fala que isso era de idioma. Se não tem intérprete, fala você com você mesmo, orando ali e com Deus, certo? É o que Paulo vai ordenar. Então, às vezes a gente é tomada em línguas, não tem ninguém que interpreta, você fala baixinho. Mas às vezes a gente é tomado e Deus já levantou alguém para interpretar. Agora, presta atenção. Aqui, deixa eu ver outra referência. 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, quando eu fui batizada, tá? Quando eu fui batizada com o falar em línguas, no meu batismo com o Espírito Santo, era um dialeto curto, mas quando eu recebi o dom de variedade de línguas, o dialeto aumentou, tá? E essas línguas começaram a mudar de tempos em tempos. Agora, eu já vou falar para você o que o dom de variedade de línguas pode fazer em direção dos outros dons. Imagina que os dons podem ser polidos, melhorados, aperfeiçoados. Qual dom que aperfeiçoa todos os outros dons? A variedade de línguas. Porque você recebeu um upgrade de edificação pessoal. Então, quanto mais você ora em línguas, mais os dons são aperfeiçoados. E não só os 8 dons, né? Incluindo o 9º, mas tudo que você tem. Então, por exemplo, se você escuta no mundo espiritual e você começa a falar muito em línguas, o seu ouvido abre mais, a sua visão abre mais. Tudo é expandido com a linguagem. Tem um livro do Dave Robertson, ele já morreu, ele conta que ele começou a orar todos os dias 8 horas em línguas e que no começo ele não sentia nada. Mas dali, quando foi chegando 3 meses, ele começou a ter visão e Deus começou a fazer coisas, curas. E aí no livro fala, o Espírito Santo vem e fala, você sem querer acessou uma chave do sobrenatural. Então quer viver o sobrenatural? Começa a orar em línguas 1 hora por dia. Ah, mas eu não sinto nada, mas o teu espírito está orando diretamente com Deus. E está orando a oração genuína, porque às vezes, e na maioria delas, a nossa oração é egoísta. Deus me abençoa, Deus abre porta, Deus isso e aquilo. Então, queridos, a oração em línguas, às vezes é Deus, transforma o caráter dessa pessoa, transforma o caráter da Larissa. Isso, aquilo outro. E às vezes, o meu espírito está orando por coisas que eu, pelo meu orgulho, pelo meu ego, ou por não conseguir enxergar,
não consigo orar. E o meu espírito está lá orando por coisas que realmente precisam ser oradas. Vocês pegaram a visão? Então, variedade de línguas é um dom e é para edificação. Então, Deus vai falar com umas pessoas, tá? Através de línguas sobrenaturais, seguido de interpretação, tá? E a igreja tem que ter conhecimento da interpretação para ser edificada. Agora, nós vamos entrar no sinal para incrédulos. Quando a gente vai ler ali, presta atenção. Abra comigo agora em Atos capítulo 2, versículo 6. Por muito tempo eu coloquei o sinal para incrédulos, que é a manifestação de uma língua idiomática nunca estudada, aprendida, falada fluentemente por uma pessoa, eu colocava na variedade. E ela está na variedade porque é uma manifestação de variedade de línguas. Mas também é um sinal, é uma maravilha de Deus, tá? Então, eu diria para você que variedade de línguas, que o sinal para os incrédulos é um sinal, é uma maravilha de Deus para confrontar os incrédulos e também está dentro da variedade de línguas. Então, como que esse dom funciona? Em Atos, quando acontece o Pentecoste, a gente vai ver eles sendo batizados com o Espírito Santo e nós vamos ver eles ali falando no idioma daquelas nações, daqueles povos que estavam ali. Vamos ler aqui, ó. Atos 2, 6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um o ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima ao Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então eles estavam espantados, porque ali eram galileus, que estavam falando no idioma deles, materno, mais ou menos isso. Imagina que você vai lá para a Alemanha e lá um alemão de repente começa a falar o português no sotaque da cidade que você nasceu, tá? No sotaque. Então vamos supor que você é do Ceará, com sotaque nordestino. Então, além de manifestar um português que ele nunca estudou, vai ter o que? Um sotaque nordestino. Aí você fala, meu Deus! E aí Deus começa a falar ali, através daquele alemão, as coisas, os mistérios do seu coração. E começa a falar com você. Mas o alemão acha que só está orando em línguas. Ele não está entendendo nada. Então, o que é o sinal para incrédulos? É quando uma pessoa fala o idioma que nunca aprendeu. Fala um idioma que nunca aprendeu. Nunca. De forma fluente. Revelando os mistérios de Deus na vida daquela pessoa. A pessoa que está falando não sabe o que está falando, mas a que está escutando, ela está recebendo aquilo ali. Então isso aqui é o sinal para incrédulos. Então a gente vê acontecendo em Pentecoste, em Atos 2. Fala uma língua estrangeira de forma fluente, sem nunca ter estudado o idioma antes. Então um homem fala de Deus a outro homem revelando a vontade dele. Então, queridos, isso é sobrenatural. Imagina você, vai lá no Japão, nunca estudou japonês, aí de repente você está lá numa oração e Deus te toma, em japonês você não sabe o que você está falando, aí um japonês começa a chorar lá e fala que você está falando tudo do coração dele, da vida dele, mas você não sabe o que está falando. Mas Deus está usando a sua boca para manifestar um sinal para que ele creia. Então, isso é sinal para os incrédulos. Acontece dentro da variedade de línguas e eu creio também que é um sinal e uma maravilha de Deus, tá? É uma manifestação muito sobrenatural, certo? Então, nós precisamos dividir oração em línguas, que vem por intermédio do Espírito Santo, dom de variedade de línguas e depois os sinais e maravilhas.
Eu vi acontecer muitas vezes que no próprio batismo com o Espírito Santo a pessoa já recebeu o dom de variedade de línguas também. Já vi em batismo com o Espírito Santo a pessoa já receber o batismo com a oração em línguas e já receber a variedade de línguas num só dia. Aí, muitos, tá? Muitos falavam assim, é a língua de nações. Então, os pentecostais vão falar, é as línguas das nações. É o dom de variedade de línguas. É o dom de variedade de línguas. A pessoa está sendo batizada e já está recebendo esse dom. Eu lembro quando a Thaís me buscou no chat aqui do Instagram, lá do meu perfil, desesperada, falando, olha, eu recebi isso, eu não sei lidar com isso, aqui ninguém entende. E eu falei, não, isso aí é variedade de línguas. Eu fui explicar para ela, ela não sabia, ela não conhecia. Né? Ela tinha isso, eu também já tinha recebido isso de Deus, e ela não entendia. As pessoas ali da comunidade dela, da cidade dela, falavam, não, isso é língua de nações. Então, os pentecostais também, né, chamam aí de língua de nações, tá? Então, eu quero que você entenda, quando você tem variedade de línguas, você está num upgrade, você está lá na universidade. Então, esse mesmo dom que te habilitou ter o upgrade na linguagem celestial, também, tá? É para sua edificação. Agora, eu quero que você entenda o quão importante, a oração em línguas, seja ela pela via da variedade ou pela oração em línguas que você recebeu através do batismo com o Espírito Santo, serve para você se comunicar com Deus, serve para edificação pessoal, serve para intercessão genuína para aquilo que realmente importa, manifestação do Espírito, tá? Então, o nosso Espírito se manifesta de forma precisa, cirúrgica, tá? Porque ele está falando com Deus, certo? Também para manifestar um culto e adoração para Deus perfeito, genuíno, tá? Serve também para o desenvolvimento espiritual, porque está pulindo tudo dentro de nós. Então, quando nós estamos orando em línguas, tudo dentro de nós está sendo polido, o nosso ouvido espiritual, nossos olhos espirituais, os dons, tá? Que temos. Então, quando nós estamos, presta atenção, quando nós estamos orando em línguas, todos os outros dons, eles estão sendo polidos, forjados. É como se você estivesse recebendo um upgrade, você estivesse fazendo ali uma atualização em todo o seu compartimento espiritual. Agora, lembra que eu falei para vocês, eu quero que vocês, na escola de avivamento, vocês vão ter essa aula comigo. 2 dons chaves, variedade de línguas. É um dom vocal, mas ele funciona como uma chave mestra. Por que chave mestra? Porque ele lubrifica todos os outros dons, ele edifica todos os outros dons, ele forja todos os outros dons. Dom da fé. Você tendo o dom da fé e se carregando de fé, você flui na profundidade em todos os dons. Então, em vez de você profetizar raso, você profetiza de forma profunda. Em vez de você, por exemplo, você faz libertações difíceis. Quem é da libertação sabe que existe aquela libertação que você fala, sai no nome de Jesus, saiu, mas tem aquela libertação que você fica 3 horas. E ali é te dado um quebra-cabeça que você tem que ter discernimento de espírito, tem que ter palavra de conhecimento, tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E se você não tiver alinhado com Deus, você não sabe desvendar o quebra-cabeça. Agora, se o Espírito Santo está ali, você está afiado, você está alinhado. O Espírito Santo fala, é o espírito do aborto, é isso e aquilo. Você fala, tchau, Satanás, te achei. E é assim. Então, para isso, a sua fé tem que estar lá em cima, sua vida com Deus tem que estar alinhada, tá? Então, nós vamos ter aí, no dom de variedade de línguas, tá? Mais 2 outras formas de falar. A que vem depois do batismo com o Espírito Santo e a que vem para manifestar um sinal para os incrédulos, certo? Então, é muito difícil as pessoas entenderem isso, porque as pessoas não conseguem explicar. Então,
acabam repetindo e não estudam profundamente. Então a gente tem muitas passagens bíblicas, muitas referências que falam sobre a oração em línguas, que a mente, Paulo vai dizer, o seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. Então ore em espírito e ore na linguagem normal da sua, em português. Deixa eu falar uma coisa para você. A oração, não tem lá, a oração em espírito é a oração em línguas. Toda vez que você vê na Bíblia orar em espírito e em verdade. Querido, quando o seu espírito ora, é quando você está orando. Então, eu não tenho isso ainda. Então você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, tá? Você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, porque só Ele pode te proporcionar essa oração para edificação pessoal. João Batista vai dizer assim, olha, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno de amarrar sandálias, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então é só Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, o segredo do batismo com o Espírito Santo é buscar no Senhor Jesus. Amém? É buscar no Senhor Jesus. É buscar no Senhor Jesus. Fala, Jesus, me batiza. Porque é Jesus que concede. Amém? É Jesus que concede. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo é onde a gente recebe essa linguagem. Quem ainda que nunca foi batizado? Quem ainda que nunca foi aí? Eu preciso que você entenda. O batismo com o Espírito Santo, ele não tem... Tem gente que pensa assim, preciso fazer 40 dias de jejum. Não, você precisa desejar. Sem duvidar. E falar, Jesus, eu quero. Derrama o Espírito Santo em mim. É um mergulhar. Amém? É um mergulhar numa piscina cheia do Espírito Santo. Assim como a gente mergulha nas águas, imerge nas águas no batismo, né, de arrependimento, o batismo com o Espírito Santo também é o nosso espírito que mergulha nele, transborda para a alma, transborda, amém? Então, busque esse batismo ele muda a sua vida. Existe um antes do batismo com o Espírito Santo e existe um depois. O que mudou em mim? Eu não fiquei um ser glorificado e parei de pecar, não. Continuei pecando depois que recebi o batismo com o Espírito Santo, porque isso é decisão, tá, gente? Eu preciso que você entenda isso. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele abre a janela do sobrenatural. Você recebe empoderamento, você tem vontade de anunciar o Evangelho, você cria mais coragem, vem um poder de Deus sobre você, é um empoderamento do céu. Amém? É um empoderamento do céu. Aleluia, tá? Então eu quero que você aumente aí as suas expectativas para receber esse batismo. E como eu poderia orar aqui hoje, mas eu quero que você busque no secreto, fala, Jesus, eu quero. E Deus pode te batizar na fila do banco, Deus pode te batizar no quarto, na oração da madrugada. Você só tem que acreditar e falar, é agora. Eu lembro que quando eu buscava o batismo com o Espírito Santo, eu ficava lá morrendo de medo. Eu falava, vai cair um raio aqui em mim agora, eu vou ser batizada. Eu ficava esperando e eu ficava ali achando, é hoje. Então eu esperava, eu acreditava. Quando eu começava a sentir alguma coisa diferente, eu falava, meu Deus, é agora. Mas aconteceu no encontro com Deus. E quando aconteceu, foi algo ordinário. O que é ordinário? Algo comum. Porque eu estava esperando uma coisa muito extraordinária. Eu estava esperando assim... acontecer, um raio bater na minha cabeça, eu não sei, eu idealizei uma coisa grande, e eu quero que você entenda. Quando foi o batismo, minha pastora chegou em mim e falou assim, Lari, você foi batizada, põe pra fora. E eu não sabia que eu tinha sido, mas eu senti, mas na hora eu achei tão simples, eu achei tão... E aí ela botou a mão aqui na minha garganta e eu comecei a falar palavrinhas. E ali eu comecei a chorar. Então ela veio e destravou. Então às vezes você é batizado e a língua não manifesta na hora. Tá? Porque a pessoa fica na dúvida, será que eu fui, será que eu não fui? Mas existe uma característica, geralmente a gente sente um bolo aqui na garganta.
Não é, Gustavo? Um bolo, uma bola aqui na garganta. Tá? Depois eu trago com mais detalhes isso pra vocês, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Manda as perguntinhas aí que a gente tem um tempinho ainda, tá? A gente chora, a gente ri, a gente fica embriagado do Espírito Santo, tá? E deixa eu falar uma coisa pra você. Por que a nossa língua é trocada de tempos em tempos? Porque você volta a mergulhar no Espírito Santo novamente. Há novos mergulhos na presença dele. Então, quando o Espírito Santo vem e te transborda, há uma mudança de linguagem, tá? Você acessa um novo nível, você acessou um novo tempo na presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, quero que você se prepare para viver dias sobrenaturais na presença do Espírito Santo. Como buscar variedade de línguas? Quando eu me posicionei em Deus, eu falei, Deus, já que é para viver esse evangelho, eu não quero viver esse negócio aí. Não, eu quero viver o poder, o sobrenatural. Eu falei, se isso é verdade, eu quero viver isso. Eu falei, eu não quero só um dom, eu quero todos. E eu comecei a jejuar e pagar preço por todos os dons. Eu falei, Deus, tudo que eu faço é para ter todos os dons. E, queridos, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar todo dia, eu comecei a pedir, eu pedia, Deus, eu quero os dons. Eu repetia todo dia, Deus, eu quero variedade de línguas, eu quero interpretação de línguas, eu quero o dom de profecia. E os dons, eles começaram a vir consecutivamente. Assim, ó, eu lembro que o primeiro dom que veio sobre a minha vida, eu creio, eu acredito que foi o dom de profecia, depois o dom de variedade de línguas, tá? Discernimento de espírito, palavra de conhecimento, depois palavra de sabedoria. Os dons de poder foram os últimos a serem ativados, tá? Interpretação foi lá quando eu já tinha o meu ministério, comecei o meu ministério, foi uns 2 anos depois, porque Deus sabe o tempo certo, porque você também tem que estar maduro para se mover naquele dom, tá? Tem que ser maduro para se mover no dom, ok? E, gente, eu quero explicar pra vocês. A oração em línguas, ela não sai da mente, ela sai daqui, ó. Mais ou menos daqui. Ela tá saindo daqui, ela não sai da mente. Tanto é que você pode orar em línguas e fazer qualquer outra coisa que não te atrapalha. Sabia? Ok? Às vezes você já está maduro espiritualmente, você começa a buscar variedade, em 3 meses Deus te dá, 2 meses, entendeu? Não sabe. Eu tô falando que foi um processo. Eu queria todos os dons. Aí eu lembro uma vez que uma missionária pegou, eu tava numa célula, e aí todo mundo pedindo carro, pedindo isso, ela falou, aí era para cada um pedir uma coisa. A hora que chegou na minha vez, eu falei, eu quero os 9, porque tudo pra mim era 9 dons. Gente, eu tenho um irmão, o João. Eu não sei o que acontece, que toda vez que ele vai me ver pregar, eu prego os 9 dons. E ele começou a achar que eu só sabia pregar os 9 dons. Ele pôs na cabeça que eu só sabia ministrar os 9 dons. Aí eu lembro que eu fui fazer uma ministração nos Estados Unidos com Casa Grande. Aí a gente ia dividir a pregação. Aí ele falou assim, mana, eu tô orando por Casa Grande não pregar os 9 dons. Porque se ele pregar, mano, o que você vai pregar? Porque toda vez que ele ia comigo, aí um dia ele falou assim, eu falei, ei, João, hoje você vai lá ver minha pregação, adivinha o que eu vou pregar? Ele, os 7 dons. Eu falei, você precisa continuar indo, porque não é 7, é 9. Então ele achava que eu só sabia falar dos 9 dons. Ele, mano, eu já sei que você vai pregar, é os 9 dons, porque dava uma coincidência de toda vez que ele ia me ver ministrar, eu falava dos 9 dons. Aí ele falava, mano, eu tô orando aqui pro seu amigo lá, não falar nada do 9 dons, que senão você não, o que você vai pregar daí? Mas, tô brincando aqui com vocês, mas eu fiquei obstinada, né? Eu fiquei buscando. Então, aí quando essa missionária pergunta pra mim, o que você quer? Um tinha pedido isso, casamento, tudo. Eu falei, eu quero os 9 dons. Tudo pra mim era 9 dons. Aí na hora Deus tomou essa mulher. Ela começou a falar em língua. Assim te diz o Senhor, tu já tens os 9 dons. Não, quando aquela missionária disse pra mim que eu já tinha os 9 dons, só que eu não tinha visto manifestar os dons de poder ainda.
tinha visto manifestar o dom da fé, tinha visto manifestar o dom de curas, mas o de sinais e maravilhas. Mas eu falei, tá ativado em mim, mas não manifestou ainda. Então, quero que você entenda. Entre a ativação do dom e a manifestação do dom, pode ser que leve um tempo. Lembra que eu falei para vocês que quando colocar a mão na minha cabeça e falava receba a variedade de línguas, demorou 2 semanas praticamente. Não sei se foi 10 a 15 dias para manifestar. E vai ter, queridos, às vezes, dons que vai levar 3 meses, 6 meses para manifestar. Porque existe ativação e existe fazer o download desse dom para manifestar aqui. O que é ativação? Deus te habilitou a usar esse dom, mas agora existem chaves, requisitos para você usar esse dom. Os dons de poder você tem que passar, Deus vai ter que provar a você para te conceder a permissão para usar eles. Tá? Numa outra live eu trago sinais e maravilhas para vocês. Mas os dons de poder são os mais difíceis de manifestar, porque precisa de uma edificação, de uma santificação muito mais profunda. Então, quais são os dons mais comuns hoje dentro das igrejas de avivamento, pentecostais, igrejas que têm oração e tem um mergulhar? Deixa eu falar uma coisa para você, igreja que não ora não tem avivamento. Igreja que não jejua não tem avivamento. Você esquece. Não tem, tá? É igreja clube. Igreja que ora, jejua, tem cura, tem libertação. E, gente, você quer saber se Deus está no lugar? As pessoas que estão ainda ali, estão deixando o cigarro, estão deixando a prostituição, estão restaurando o casamento, está acontecendo transformação? Gente, não é o diabo que transforma a vida de uma pessoa. O diabo, ele traz o quê? Ele traz a bagaceira na vida de alguém. Que é o quê? É o vício, é o adultério. Então, se tem alguém no lugar sendo transformado, você pode ter certeza que é Jesus fazendo aquilo ali, tá? É Jesus que está transformando, é Jesus que está naquele lugar. E aí, se tem fruto, a operação do Espírito Santo ali dentro. Então, como que você sabe que Deus está na vida de uma pessoa no ministério? Tem fruto? Tem transformação? Ah, tem. Então, Deus está ali, operando ali, tá bom? Então, é assim que a gente vê, ok? O que eu tava falando? Até perdi o fio da meada. Fala aí, Gustavo, que eu tava falando que eu até perdi o fio da meada. Tá, então, ativação do dom e a manifestação do dom. Pode demorar um processo, tá? O dom pode ser recebido através da transferência. Eu posso pôr a mão aqui na cabeça da Nani e falar, receba variedade de línguas. E daqui 2 meses, 1 mês, eu boto a mão aqui, a bicha já tá querendo cair. Segura, Nani. Já tô ficando mole. Tá. Então, como que pode acontecer a ativação? A ativação de um dom, ela pode acontecer de forma direta. Deus vem e ativa isso em você e, puf, vem pra fora. E aí você vai estar orando, você vai estar em um lugar, vai receber um poder de Deus e daquele dia flui. Você fala, não, eu acho que Deus ativou isso em mim, porque ninguém orou por mim, ninguém partiu. Então, ativação direta de Deus, tá? Pode acontecer também através da impartição ou da transferência de unção. Alguém que já tem, vem e fala, eu transfiro, imparto sobre você o dom tal. E ali, igual esse homem veio e falou, receba agora variedade de línguas. Ele tinha variedade de línguas, por isso que ele conseguiu me habilitar na variedade de línguas e 2 semanas depois aquilo ali rompeu para fora, certo? Nani, estão te zoando aqui, falando que... Estão te zoando aqui. Então, é dessa forma, tá? Agora, existe a busca direta. Vou falar 3 vias para vocês. Alguém que vem e bota a mão em você, isso a gente vai falar transferência de unção. Acesso direto. Deus veio e derramou sobre você. E aí nós vamos ter a busca. Você busca até aquilo ali manifestar na sua vida. Tá? Então tudo coopera. Então através da sua busca você pode receber impartição de pessoas, Deus pode te habilitar, amém? É dessa forma,
Deixa eu ver. Faz mais perguntas aí, gente. Manda perguntas mais complexas. Manda perguntas mais complexas. Amém? Glória a Jesus. Manda perguntas mais difíceis. Eu vou falar uma coisa pra você. Só quem vive no sobrenatural entende o que nós estamos vivendo. Tá? Só quem vive no sobrenatural. Só quem vive no sobrenatural. Amém? Só quem vive no sobrenatural consegue discernir isso. Gente, tem pessoas que não acreditam no dom de línguas, mas é porque essa pessoa é da carne. Ela não vai acreditar. E você não vai tentar convencer. Seria loucura você tentar convencer alguém que está na carne, aquilo que você vive no espírito. Para. O problema é que vocês têm se desgastados é tentando convencer pessoas da carne a entender algo que você vive no espírito. E se você vive no espírito, você já rompeu com a carne. E você está num outro patamar. Você não é que você é melhor, mas você rompeu o laço com o pecado ao ponto de se edificar tanto para viver experiências no espírito. Queridos, vocês acham que o povo não... Ai, heresia, ai, não sei o quê. Eu senta lá, fica lá, eu não tô nem aí. Deus me deu uma missão e eu vou continuar, eu vou pregar, eu vou fazer, e eu vou viver, eu não consigo sair desse lugar. E para mim, se for para viver um evangelho coach, para mim não dá, eu prefiro que Deus me leve daqui. Eu quero viver águas profundas, eu quero viver esses derrébias, essas carruagens de fogo. Eu quero, queridos, quem já pisou no Santo do Santo não dá conta mais de ficar com água no tornozelo. E a linguagem celestial, ela te leva para águas profundas. É uma ferramenta que te leva a águas profundas. Então você que está no Espírito não tenta convencer quem está na carne. Ele não vai entender. Ele não vai conseguir discernir. E eu quero que você entenda, é loucura, tá? A gente tem uma passagem que diz, né? Como, acha aquela passagem, né? Fazendo favor? Que é... Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu lembrar dela aqui. Que o Espírito discerne as coisas espirituais. Deixa eu achar aqui. Pois, Nani, acha aí. Acho que você sabe qual que eu tô falando. Uhum. Aquele que é espiritual. É, aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:15. Lê aí, Nani. Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E por ele, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aquele que é espiritual consegue entender todas as coisas, mas ninguém entende essa pessoa espiritual. Todo mundo acha que ela é louca, que ela é maluca, que ela é fanática, que ela não, agora só vive para Jesus. E você sabe o que eu acho interessante? Que às vezes famílias, que o filho era drogado, a filha era prostituta, a menina só ficava na festa, agora tá louca por Jesus, aí fala, não, eu prefiro minha filha do jeito que tava, porque aí isso não é vida não, ficar nesse quarto só orando. Tem pai e mãe que ainda fala isso. Prefiro meu filho do jeito que tava, do que agora não tem vida não, só fica buscando Jesus, só orando. Tem gente que, queridos, os naturais e os carnais não entendem, não se entendem. E eu quero que você entenda. Não gaste a sua energia boa tentando convencer quem está na carne, quem gosta de se lambuzar no pecado. Ele ainda tem que viver um bom processo para pisar no santo do santo que você tem pisado. E o santo do santo é intimidade. Amém? Eu quero que você se prepare para um tempo glorioso. Nós vamos ter 4 meses de escola de avivamento. Eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer 18 aulas ao vivo. Vocês vão ter 2 aulas, né? Vocês vão ter, nesses 4 meses. Quero que você se prepare. Eu preparei algo para vocês avassalador, tá? Minha equipe não vai começar a entrar em contato hoje. Provavelmente segunda e terça, porque eu adoeci. Eu tô alinhando algumas coisas. E eu pedi para eles entrar em contato com vocês da lista de espera. Talvez na segunda de tardezinha ou na terça. Então precisamos só alinhar mais algumas coisas, tá? Mas eu quero que você fique em paz.
tá? O lançamento é final do mês, oficial, certo? Quem conseguir adquirir antes tem 40% de desconto. Esse preço fecha um dia antes do lançamento. Para quem está na lista de espera, a gente dá prioridade. Depois vai para todas as redes sociais e quem quiser compra no preço cheio, tá bom? São 4 meses, vai ter diploma de formação, 3 anos de acesso. Depois vai ter um vídeo explicativo como vai ser essa escola. Essa escola, o Senhor que santifica. Nós vamos viver um tempo de santidade, avassalador, tá? São aulas ao vivo, online comigo, tá? Mas vocês vão ter 12 aulas na plataforma de início. Muitos têm um bônus que eu não posso revelar, mas ele... não vou falar. Tem um que, por ele, vale tudo já. Não dá spoiler. Não vou falar, mas é forte. Eu vou fazer uma missão para trazer algo para vocês. Oh, meu Deus do céu. Amém? Não, gente, você paga um valor e você tem acesso. Você vai viver a escola 4 meses e tem acesso depois 3 anos, tá? Mas eu falo muito acessível. Muito acessível, tá bom? Ó, um dia abençoado pra você. Se você não colocou seu nome na lista de espera, Nani, pede pra alguém da equipe pôr lá nos meus stories, ou não sei se tá. Tá? O pessoal mexe nas minhas redes sociais, tá? Então, gente, se você não colocou seu nome na lista de espera, coloca. Já tá no Tá? stories. Já? Uhum. Então, se tá no stories, se você não colocou, coloca. A equipe vai entrar em contato, tá? Então, vai ser poderoso. Eu só vou dizer algo pra você. 4 meses que você vai mergulhar no profundo. A escola de Libertadores é uma escola difícil. Para mim é muito difícil a escola de Libertadores por causa da batalha espiritual que eu enfrento para levantar os guerreiros. Mas a escola de avivamento é a mais deliciosa de fazer. Porque vai ser só fogo. É maravilhosa. Amém? Ela é, como fala, ela é mais leve pra mim, tá? Eu tô até cogitando não fazer escola de Libertadores o ano que vem. Porque foi muito pesado pra mim esse ano, a escola de Libertadores, pelo nível de afronta que eu recebi, tá? Ó, que Deus abençoe você poderosamente. Um dia abençoado, um dia profético. Que dia que é hoje? Domingo? Um domingo abençoado. Em nome de Jesus, amém? Se prepare para um grande tempo na sua vida, tá bom? Amo vocês, tá?